Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma olhadinha em aspectos básicos da oncogenética e vamos falar um pouquinho de genética mesmo e daquilo que nós aprendemos nos primeiros anos da universidade, que às vezes ficaram esquecidos. Esses conceitos eles vão ser relembrados nessa aula, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha com calma. Então, lembra quando um dia a gente aprendeu que dentro do núcleo da célula estava o DNA e que o DNA ele tem quase de 1,80 m, quase 2 metros de comprimento? Então, vamos começar aqui pensando nesses conceitos, tá? Então, o DNA realmente é uma dupla fita, né? Como a gente vê aqui na figura, bem embaixo. E essa dupla fita, ela vai se enovelando, né? Vai se enrolando, dando quase 2 voltas nessas estruturas aqui colocadas em amarelinho, nessas estruturas chamadas de estonas. São várias estonas, né? São proteínas estonas agrupadas. E ele faz quase 2 voltas em cada estrutura dessas de estonas. Isso se novela sobre ela mesma, fazendo com que forme parecendo um colar de contas enrolado sobre si numa estrutura de solenoide. Isso se organiza em alças, como a gente pode ver aqui, né? E essa estrutura é que vai estar organizada lá dentro do genoma, né, no núcleo da célula e um núcleo interfásico. Mas a gente acha que se a gente pegar o DNA e esticar, ele vai dar quase 2 metros de comprimento. Mas se a gente for pensar bem, não aprendemos também que no nosso genoma a gente tem 23 pares de cromossomos? Então, na verdade, são 23 pedaços, 23 pares de pedaços de DNA que estão dentro do núcleo da célula. E a estrutura de cromossomo só é vista durante a divisão celular. Então, nós temos aqui uma figura de cromatina e não de cromossomo. Bom, então são aproximadamente 3 bilhões de pares de base, de letrinhas A, T, C, G, organizadas dentro do núcleo de cada célula. E apenas 3 a 5% apenas representam o que chamamos de genes. O restante, o que são? São estruturas de DNA repetitivo, são estruturas de regulação, são estruturas que a gente não sabe bem, né? E gene mesmo só 3 a 5%, que foi uma das grandes surpresas da descoberta do genoma. Essa figurinha que a gente vê, os 23 pares de cromossomos pareados, essa figura é uma figura que não existe. Então, a gente vai desfazer esse mito de que os cromossomos estão dentro das células agrupados dessa forma, tá? Na verdade, não estão. A gente tem fitas de cromatina, que são como se fossem cromossomos esticados durante a interfase, e a partir da fase S duplicadas e vão se empacotando durante a mitose, tá? Então essa figura é uma figura que não existe, tá bom? Bom, dando uma olhadinha na estrutura do gene, não que a estrutura do gene seja apenas isso, eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, mas é importante a gente entender o que é um gene direitinho, pelo menos parcialmente, para que a gente possa entender também como é que agem os fatores de transcrição e como é que essa estrutura funciona, tá bom? Então temos o início do gene, né, em +1, né, é o início. Tudo que vem antes dele é notado como menos. Então nós temos uma estrutura aqui em vermelho, né, CCAT, menos 32, é um box. É uma região reguladora do DNA que fica menos 32 pares de base antes do sítio de iniciação +1. Aqui tem o TATA, né, embaixo, TATA box, também uma estrutura de regulação, menos 25. Então, tudo que está à esquerda é menos, tudo que está à direita é mais. Só para a gente entender, isso faz parte da estrutura do gene. É a região promotora do gene, tudo que vem antes. E tudo que vem depois, e às vezes vem estruturas reguladoras também depois do gene. A partir do +1, nós temos a região que será transcrita, né? Será feito o RNA mensageiro.
e esse RNA mensageiro depois vai sofrer o processo de splice, e depois do processo de splice, esse RNA final vai ser traduzido, a gente tem splicing alternativo, então os introns são removidos, mas alternativamente, não é uma regra, e depois haverá tradução. Aqui, só para exemplificar um pouquinho, a gente tem as letrinhas, isso representa somente um lado da dupla fita, né? A, T, C, C, A, tá tudo aqui, né? E eu coloquei aqui para a gente ver os introns e os exons, para a gente ter uma ideia. E um fator de transcrição reconhecendo um sítio, tá? Aqui, tá? Para poder acontecer esse contato. Então, é importante a gente saber que esses fatores de transcrição, e aqui eu represento esse Tata Binding Protein, é uma proteína que reconhece a região do Tata Box, que a gente já viu anteriormente. Ela tem que se ligar no DNA e essa região tem que estar liberada para ela poder reconhecer. Tá? E muitas vezes ela provoca algumas dobras acentuadas no DNA, e isso pode ser uma sinalização para reconhecimento de outras proteínas para iniciar a transcrição. Tá? Só para a gente ter uma ideia um pouco melhor disso tudo, aqui nessa dupla fita eu quero que vocês observem o sulco maior e o sulco menor. Esses sulcos, principalmente o sulco maior, é onde se deposita o fator de transcrição em contato com as regiões do DNA. Então, se a gente for olhar aqui em corte, tá vendo aqui o sulco maior, a gente tem exatamente a seguinte situação: doadores de pontes de hidrogênio ou de ligações de hidrogênio, aceptores de pontes de hidrogênio, grupos metil hidrofóbicos e grupos indisponíveis para ligação. Então, o nosso fator de transcrição, ele, ao se depositar aí no sulco maior, ele vai reconhecer a região que está doando ligação de hidrogênio para ele vai estar aceitando, ele vai ser aceptor naquela região. Então, por isso que os fatores de transcrição reconhecem sítios específicos no DNA. Eles não se confundem, eles não são promíscuos, se ligando em qualquer lugar. Tá bom? Então, na verdade, o que é que nós temos? Nós temos, né, pegando aqui numa figura daquelas, né, um gene e outro gene sendo responsáveis aqui no caso por uma proteína 1, proteína 2, e grandes regiões não codificantes. É isso que nós temos. Agora, o que fazem essas regiões não codificantes, isso é uma outra história. Então, lembrando aqui, né, do genoma, essa figura do cariótipo humano a gente conhece bem, e aprendemos isso na escola, né? Cada um desses cromossomos já é um cromossomo duplicado, então em cada cromossomo desse nós temos duas duplas hélices empacotadas, tá? Das cromátides irmãs, e são os cromossomos homólogos de 1, homólogos de 2 e assim por diante, tá bom? Então, quando a gente fala em indivíduos diploides, né, homozigotos e heterozigotos, nós temos que nos lembrar que homozigoto para alguma coisa, heterozigoto para alguma coisa, porque na verdade ao longo de um cromossomo, quantos genes, quantas regiões nós temos, né? Nós somos indivíduos diploides, recebemos uma parcela do DNA do nosso pai, 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. Então, nós podemos ter essa seguinte situação: azão, azão, né? Classicamente falando, azão, azinho, ou azinho, azão também, ou azinho, azinho. Mas quando nós falamos de homozigoto, queremos dizer para determinado gene ou para determinado alelo, né? Alelos iguais, ou heterozigoto diferentes. Apenas isso, por enquanto, tá? Então, nós vamos recordando aqui, né, das heranças: herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva, herança recessiva ligada ao X, ou dominante ligada ao X. E aí nós temos que na população geral nós temos uma frequência alélica. Então,
Nessas heranças recessivas, normalmente a frequência alélica do Azinho ela é pequena. E normalmente esse Azinho ele está em heterozigose. Então ele não se manifesta, né? E vai se manifestar quando encontra um alelo recessivo de um lado, quando encontra o alelo recessivo do outro lado, formando o indivíduo azinho, aqui representado em vermelho, tá? E normalmente, quando olhamos o heredograma, aqui, né, nós vemos que famílias absolutamente sem a característica, de repente aparece a característica. Isso é uma coisa típica de uma herança recessiva. Se acontece em homens e mulheres, herança autossômica recessiva, tá? E na dominante, a característica, né, aqui eu coloquei como frequência alélica baixa também, o azão, ela sempre vai aparecer, independente se está em homozigose ou heterozigose. Tá? Aqui o azão em heterozigose aparece e manifesta a característica. Tá bom? Normalmente, quando olhamos o heredograma, vemos que homens e mulheres estão afetados e que aparecem em todas as gerações. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho mais, eu vou dar um caso clínico de câncer para vocês olharem e a gente vai discutir um pouquinho. Mas esses conceitos básicos são muito importantes, a gente está bem fixado. Agora, existem alguns complicadores que aparecem nas heranças dominantes, tá? Então, esses complicadores, eles fazem a gente confundir os padrões de herança. O primeiro deles que eu quero conversar com vocês hoje é a questão da expressividade. A gente fala expressividade variável, o gene tem expressividade variável. O que é expressividade? É o grau de manifestação que pode ser desde forte até leve. Eu me lembro quando eu fazia o meu mestrado em genética e apareceu um caso no ambulatório de uma criança que não tinha o pavilhão da orelha, né, o pavilhão auricular. E aí todo mundo, né, olhando, nossa, a criança não tem o pavilhão e tal, e só veio o pai e algumas pessoas da família. E eu me lembro do meu professor que falou, não, traga a família inteira, eu quero olhar o padrão, né, dessas orelhas. E nós percebemos claramente que todas tinham algum problema, não eram orelhas normais. Elas tinham, algumas eram orelhas planas, orelhas faltando aquelas curvas, né? E aí a gente pensa, né? Para eles, todas as orelhas eram normais até o momento que aquela criança nasceu sem orelha. Mas, para a gente que é da genética, não é bem assim, tá? Então, eu dando um outro conceito que está relacionado com a expressividade, eu vou falar que se a expressividade é zero, a manifestação é zero, dizemos que o gene não penetrou. Ou seja, naquele indivíduo não apareceu a característica, apesar dele ter herdado o gene, tá bom? Então vamos lá. Penetrância, na verdade, tem dois conceitos. Um conceito individual, é no indivíduo, que é o conceito de tudo ou nada. Naquele indivíduo, se apareceu uma característica, houve penetrância. É tudo ou nada, tá? Agora, num conceito mais populacional, ele é dado em porcentagem. Então, de tantas pessoas que herdaram aquele gene, tantas apresentaram a característica. Então, vamos puxar um pouquinho aqui para a genética do câncer aqui, né? Daqueles que herdaram defeito no gene BRCA1, 85% manifestarão até tal idade, tá? Câncer de mama. E 40% câncer de ovário. Então, é um conceito dado em porcentagem até determinada idade. No BRCA2, 80% dá câncer de mama e 20% dá câncer de ovário, tá? Então, a penetrância é sim ou não, completa ou incompleta, tá? Tudo bem? Isso é, se você falar do indivíduo, é um conceito, o gene penetrou ou não penetrou. Então, a gente, né, que achava que a genética era a parte mais tranquila, que o difícil mesmo era a biologia molecular, está se enganando, porque
Na verdade, quem não sabe genética, quem tem dificuldade em genética, quem não entende bem a meiose, vai ter dificuldade em entender biologia molecular. Porque biologia molecular, na verdade, é muito simples, tá bom? Então, para exemplificar esses casos todos aí de penetrância e de expressividade e tudo mais, eu quero fazer um relato para vocês de uma família com carcinoma medular de tireoide que tinha um defeito na posição 533 do gene RET, tá? E aqui eu apresento para vocês, né, o gene RET, tá? O gene tá aqui, ó, o gene RET, com os seus exons em amarelo e os seus introns aqui nesse filetinho menor. Cada exon formando uma parte da proteína RET, tá? Aqui na proteína RET, nessa parte em cor de rosa, região transmembrânica, e aqui algumas mutações já descritas nesse oncogene, tá? Ele é dominante, tá? Então, em heterozigose já existe manifestação da característica. E isso desde muito tempo, aqui, ó, esse é um artigo de 1999, a gente já via que nos diferentes códons, nos diferentes exons, alterando diferentes regiões da proteína, aqui região extracelular, aqui região transmembrânica, região intracelular com 2 domínios tirosina quinase, tá? A proteína RET com várias mutações descritas e também com fenótipos diferentes. Olha que interessante, essa daqui da 634, no exon 11, dando carcinoma medular de tireoide familiar ou Mendoza, tá? Então, o que determina isso? Como é que a gente pode garantir, né, que o indivíduo tem determinada mutação e vai ter determinada característica? Então, às vezes depende da penetrância do gene e da expressividade que ele tem também. Então, aqui a família que nós estudamos, lá na Unifesp, né, tem aqui várias gerações sendo estudadas, e todo mundo que está manchadinho de preto aqui, tinha o diagnóstico molecular da mutação 533, que nós descobrimos, né, nós identificamos, foi minha tese de doutorado, e aqueles que têm o quadradinho ou a bolinha pintado por inteiro já manifestavam a doença carcinoma medular de tireoide. E nesse estudo, gente, era uma característica nova. Nunca tinha sido descrita essa mutação. Então, as dificuldades que nós tivemos em determinar qual a idade ideal para a cirurgia profilática desses pacientes, tá? Então, vamos dar uma estudadinha um pouquinho mais aqui a fundo, né? Aqui na flechinha, nós temos o nosso probando, tá? Que manifestou o câncer, 2 filhos que foram positivos para a mutação, fizeram a cirurgia e já tinham características da doença. A mãe deste paciente tinha feito uma cirurgia muito antigamente, aí, há muito tempo atrás, e com esvaziamento cervical bem radical mesmo, né? E aí a gente começou a estudar e vimos várias coisas aqui, tá? Então, tinha inclusive gêmeos, tinha tudo nessa família para a gente poder estudar, e foi bem interessante, eu vou relatar para vocês agora, tá? Nós tínhamos, por exemplo, um caso, que é esse caso 2.6, que teve câncer aos 39 anos, teve 14 anos de evolução clínica e morte aos 53 anos de idade, decorrente da doença. Um segundo caso aqui, tá? É o caso 3.20, que teve carcinoma medular de tireoide aos 53 anos. Teve 7 anos de evolução clínica e morte aos 60 anos. Então, o que será que definiu que essa pessoa apresentou o tumor aos 39 e a outra aos 53? O que será? Né? O que será que determina a idade de aparecimento? Com que idade será que a gente deveria fazer a indicação de uma cirurgia profilática? Será que a gente deveria fazer? Tem outros casos para a gente comentar na mesma família, eu vou passando para vocês, tá?
Olha, esse caso 321 tinha 69 anos de idade e era assintomático. Coincidentemente, ele tinha um estilo de vida invejável. Morava na praia, era uma pessoa assim absolutamente tranquila. Será que isso poderia interferir? Eu tinha uma condição genética, mas a genética não é destino. Quais serão os fatores de modulação dessa condição genética de um oncogene? Eu estou tratando de um gene dominante, ou seja, a doença deveria aparecer, tá? Então, vamos continuar aqui olhando outros casos. Aqui, só para analisar a família do probando, olha só que interessante. O caso 318, a mãe do probando, aos 47 anos, ela estava clinicamente bem aos 78 anos de idade, depois de ter feito aos 47 anos a cirurgia com esvaziamento radical. Mas ela tinha uma calcitonina sérica, ou seja, indicadores de presença da doença altos. Mas ela estava bem aos 78 anos de idade. O filho dela, aos 47 anos de idade, também tinha linfonodo acometido, fez cirurgia com esvaziamento e tinha carcinoma medular tireoide. E a filha, que é esse caso 121, aos 22 anos tinha o câncer com linfonodo acometido. Aí a gente vê, né, 47, 47, 22. Existe uma coisa na genética chamada antecipação. Ou seja, a cada geração a doença aparece mais precocemente. Seria este um caso de antecipação? Ou será que a evolução da doença era tão lenta, que não aparecia, né? E que talvez tivesse aparecido nesse caso número 77, jovem ainda e foi evoluindo devagarzinho, tá? Então é difícil a gente dizer, por isso que a gente tem que estudar muitas famílias, né? Mas olha, são coisas para a gente pensar. Uma outra questão em relação à heterogeneidade clínica na idade de início, eu tive um caso aqui, que foi esse caso 145, que eram duas irmãs. Inclusive, esse caso eu tinha 9 anos, eram duas irmãs muito novas. Esse primeiro, que seria o caso 144, ela tinha a detecção genética molecular, mas ela não tinha calcitonina elevada. Como o número 145 tinha calcitonina elevada, pensou-se na possibilidade, aos 9 anos de idade, de fazer a tiroidectomia. E essa criança tinha calcitonina elevada e só tinha hiperplasia de célula C, ou seja, o estado pré-maligno da doença. Tá? Então, como é que a gente vai indicar, né, a tiroidectomia? Então é difícil às vezes a gente chegar. São alguns complicadores. A gente, sem ter a penetrância do gene, porque, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, fica fácil a gente falar, a penetrância é tanto. Já tem muitas famílias estudadas, mas e no caso de uma mutação nova, como é que a gente indicaria? Então aqui, só para a gente ver, né, tem uma foto de família que a gente resgatou, e essa senhora que está sentada à frente, o caso número 7, aí no heredograma, ela não tinha um diagnóstico molecular, mas quando nós resgatamos as fotos, nós vimos todos os casos, né, aqui, né, este casal eram primos, o número 7, o número 8, provavelmente, talvez ele também tivesse anomalias. A gente vê que a proporção de filhos que receberam foi maior do que 50%, que seria o esperado, tá? É difícil a gente julgar com pessoas falecidas, mas a gente, ampliando aqui a imagem, a gente vê que a região cervical aqui bastante grande, mostrando que talvez essa senhora tivesse sim tumor já. Isso apenas não havia identificação do mesmo. Para a gente pensar, né, como o resgate dessas informações não é fácil de fazer. Ela faleceu de infarto aos 72 anos de idade, tá? Então, outros complicadores. Às vezes a gente tem um peso grande na genética
dando ao indivíduo a característica do câncer. Por exemplo, a gente tem uma mutação no gene RET, uma mutação no BRCA1, BRCA2, mutação de RD, né? Oncogenes e supressores de tumores mutados são pesos grandes. Agora, quando a gente tem genes de metabolização de xenobióticos, ou às vezes gene de reparo, às vezes, porque existem, por exemplo, em caso de câncer de intestino, né? Mutações em gene de reparo que eles inviabilizam toda a maquinaria, né, de reparo, e aí aumentam muito a chance do indivíduo ter uma alteração molecular que leve ao câncer, né? Mas existem pesos grandes e pesos que são chamados pesos pesados e pesos menores. Então vamos dividir aqui em genes de suscetibilidade e genes de predisposição. Genes de predisposição são pesos pesados. São aqueles que, se o indivíduo nasceu com aquela alteração, ele tem uma chance muito grande de manifestar a característica. Enquanto que os genes de suscetibilidade são pesos pequenos, que aliados ao estilo de vida vão dar maior risco do indivíduo desenvolver a característica. Mas quanto que é esse risco? Depende do estilo de vida da pessoa. Então aqui eu estou mostrando para vocês um desenvolvimento de ouriço do mar. A gente vê, olha, a búndula, né? A gente vê a movimentação dessas células. Como é que cada célula sabe onde tem que andar, para onde tem que ir, que tecido que vai originar? Então isso é explicado pela expressão gênica diferencial, né? Como é que isso é determinado, a gente ainda está estudando. Mas a gente sabe, por exemplo, que em tecido epitelial alguns genes são expressos, por exemplo, queratina é só tecido epitelial. Então, às vezes uma mutação ela afeta especificamente determinado tecido e não afeta outro. Tá? Então também é um complicador para a gente ficar pensando aqui, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que apesar do genoma ser basicamente igual, idêntico, em todas, mas o que conta mesmo é a expressão diferencial. Tá? Então, nós temos no músculo, na célula da pele, no nervo, genes trabalhando de maneira diferente, por isso que essas células também são diferentes. E na célula normal, no câncer também, às vezes não necessariamente eu tenho uma mutação, mas eu posso ter uma regulação que leve a uma expressão diferencial, fazendo com que aquela célula seja uma célula tumoral, tá? E aqui no caso do gene C, né, eu tenho um gene híbrido, por exemplo, leucemia e mieloide crônica, né? A gente pode ter uma translocação que leve, por exemplo, a um gene híbrido que faz uma proteína híbrida e que tem, por exemplo, uma proteína que ativa a divisão celular, tá bom? E até em gêmeos, eu posso ter, gêmeos são idênticos, foram criados até da mesma forma, basicamente com a mesma alimentação, mas o que faz a expressão diferencial em gêmeos? O que as emoções, as coisas que essas pessoas estão expostas, né? Tem tantas coisas, né, que nos faz único. Então, a própria regulação genética também pode ser diferente nos indivíduos que são gêmeos, apesar de terem um genoma basicamente idêntico. Então, existem muitos fatores que influenciam na expressão gênica. Então, os nossos genes, eles interagem com o ambiente e nos dão maior ou menor suscetibilidade às doenças. Classicamente, eu quero lembrar vocês de grande população que, antes da anexação do sul dos Estados Unidos atual, né, ou quando ainda era México, o pessoal tinha um estilo mexicano de vida, a diabetes era muito baixo, o índice de indivíduos com diabetes. Depois da anexação, com o estilo de vida americano, nós temos uma população hoje que era de origem mexicana e que não tinha diabetes com o estilo de vida mexicano, mas que com o estilo de vida americano tem diabetes. Então, o que influencia nessa expressão gênica? A idade, o gênero, a dieta, os maiores fatores de transcrição que atuam diretamente no DNA, eles vêm da dieta, né? Hábitos de vida, se o indivíduo é tabagista, etilista, e atualmente tem se especulado bastante a questão do ambiente interno.
de como a pessoa reage às emoções, tá? Porque isso mexe diretamente com a questão do eixo, que hoje é chamado de eixo psico-neuroendócrino imune, tá? Então a imunidade, tudo muda com a questão das emoções. Então nós temos diversos desafios, né? Os nossos desafios não só são aqueles que exames são oferecidos para a gente detectar uma mutação. Isso é o que todo mundo pergunta. Nossa, que exame que está oferecendo hoje para detectar determinada coisa? Mas como que a gente avalia o risco frente à penetrância do gene? Porque não adianta eu receber um resultado de exame se eu não sei avaliar em relação à penetrância do gene, tá? Em relação à expressividade do gene, se a expressividade é variável. Tem pessoas, por exemplo, que estão manifestando câncer de mama, outros câncer de mama e câncer de ovário. E aí, como é que eu vou avaliar isso? Como que eu vou interpretar esses resultados laboratoriais? Será que genética é destino? Eu já digo que não, tá? É um contexto onde o indivíduo está inserido. Quando que eu vou solicitar um exame oncogenético? É muito importante, porque tem coisas que não são avaliáveis frente a um exame. Às vezes, um bom exame clínico, uma boa história da família, ela pode me dar um bom resultado. Às vezes, tem famílias que não têm cobertura de plano de saúde. Como é que eu vou resolver um problema de uma suspeita de câncer familiar? Eu posso avaliar o risco, né? Fazer um monitoramento mais de perto, mas eu tenho que ter essa história da família muito bem trabalhada. Eu tenho que fazer o hemograma, eu tenho que puxar isso. Como que eu vou avaliar os genes de predisposição, que são diferentes dos genes de suscetibilidade? Tá? Então são vários os desafios da oncogenética, que a gente vai trabalhando isso para chegar aí numa coisa bem interessante para a gente entender melhor como isso funciona, tá bom? Então quero deixar o meu abraço carinhoso para vocês.